A história que a maioria das pessoas conhece sobre a Primeira Guerra Mundial é bem simples. Um arquiduque foi assassinato, aí alianças foram se formando e vieram as lutas. Mas a questão econômica conta outra história, uma que quase nunca aparece nos livros, porque na verdade a guerra não começou nesse momento. Ela teve grande participação inicial de um pânico bancário em 1914 em Londres, que era o centro financeiro do mundo. Mas apesar de toda a ostentação que tinha na Europa, o sistema bancário lá estava podre. O mercado londrino simplesmente travou, as ações desabaram e eles até suspenderam alguns saques. E a Bolsa de Londres, que era o coração do capitalismo na época, acabou fechando por 5 meses inteiros. Mais de 50 países tiveram um colapso nessa mesma época. Foi uma crise global de liquidez, como nunca o mundo tinha visto antes. E o mais curioso, tudo isso aconteceu antes da guerra começar. Enquanto os jornais ficavam só falando dos atritos entre os países, o sistema financeiro já estava sufocado por dentro. E a verdade é que a economia mundial de 1914 não estava pronta para continuar viva daquele jeito. Mas por que tudo isso aconteceu? Durante 40 anos, os bancos europeus estavam construindo uma bomba relógio. Isso foi de 1870 até próximo de 1913. E o que eles fizeram? Bom, os depósitos bancários eles cresceram cerca de 400%, mas as reservas de ouro só 80%. Isso criou uma bolha de crédito. Eles criaram crédito demais com pouco lastro, mas eles sabiam que cedo ou tarde ia dar um problema. E os donos dos maiores bancos europeus sabiam que bastava uma onda de desconfiança para tudo ir para o brejo. O sistema dependia 100% da confiança e ela estava começando a ficar abalada. Os empréstimos aos impérios coloniais, tanto na América do Sul como no Oriente Médio, deram prejuízos enormes para o Banco da Inglaterra. E o caso mais famoso foi na Argentina em 1890. Foi o primeiro calote deles. Mesmo assim, os bancos continuaram emprestando. Nessa época, as maiores instituições começaram a se reunir secretamente com os governos para buscar soluções antes que essa catástrofe mundial explodisse. Eles sabiam que o sistema estava à beira do colapso e que eles precisavam do reset, um evento grande o suficiente para reescrever as regras do jogo. E o reset veio através de uma salvação, em 1914, quando a guerra começou, e com ela o maior resgate bancário disfarçado da história moderna. De um dia para o outro, as leis que regiam o sistema financeiro foram apagadas, esmagadas. O padrão ouro foi suspenso por um tempo, as dívidas privadas acabaram sendo congeladas e o governo passou a garantir os bancos como nunca antes na história. O colapso ele foi transformado em uma crise de guerra. E todos os erros, fraudes e alavancagens que foram feitos nas décadas anteriores conseguiram ser empurrados para baixo do tapete e praticamente esquecidos. O Banco da Inglaterra foi autorizado a imprimir moedas sem ouro de lastro. O volume de dinheiro que tinha em circulação quase dobrou até 1918. A guerra deu à elite financeira o disfarce perfeito para recomeçar tudo. E enquanto os soldados lutavam nas trincheiras, os bancos europeus estavam sendo salvos. Mas aí também aconteceu algo que mudou totalmente a configuração da história. Até esse momento, os governos controlavam os bancos. E durante a guerra, essa hierarquia acabou se invertendo. Os governos eles precisavam desesperadamente de dinheiro para sustentar esse conflito. E só um grupo podia financiar isso, que eram justamente os próprios bancos. E isso foi o início de um casamento que a gente pode chamar de uma dependência mútua. Os estados eles não podiam deixar os bancos quebrarem porque sem eles não tinha guerra. E os bancos descobriam um poder que nunca mais eles abriram mão. E muito perto dessa época surgiu algo que todo mundo conhece hoje, o Federal Reserve, mais conhecido como Fed. Ele foi aprovado às pressas em 1913 e ele nasceu sob uma desculpa de evitar novas crises. Mas o timing foi muito perfeito para ser coincidência, pouco antes da guerra. E quando a guerra começou, o novo Banco Central americano estava pronto para financiar os dois lados, expandir crédito e injetar liquidez sem limite no sistema. E a partir dali o mundo passou de um sistema ilimitado de endividamento.
Com a guerra, os bancos eles acabaram encontrando uma forma de apagar esses erros. Então, o que eles faziam? Eles trocavam dívidas privadas por títulos públicos que eram garantidos pelo governo. E assim o risco deixou de ser dos banqueiros e passou a ser do governo, ou seja, dos cidadãos. Em poucas semanas, todo o sistema bancário foi lavado. O Banco da Inglaterra ele recebeu garantias equivalentes a quase 10% do PIB britânico na época. Foi um resgate financeiro sem precedentes, isso na época. No final da guerra, os bancos perceberam todo o poder que eles tinham e toda a influência que eles tinham sobre o governo. Pra você ter noção, nos Estados Unidos, as instituições ligadas ao Federal Reserve triplicaram os seus depósitos nesse período. O JP Morgan, ele dobrou o seu patrimônio em menos de 6 anos. Os pequenos bancos praticamente desapareceram e os grandes viraram um império cada vez maior. E foi ali que nasceu o conceito de too big to fail. Eles já eram grandes demais para quebrar. E os governos eles estavam simplesmente atolados em dívidas de guerra. Então, eles acabaram se tornando reféns dos credores. E agora é interessante pensar que mais de um século depois, o mesmo sistema está novamente tensionado até o limite. Os derivativos somam trilhões de dívidas. Os bancos centrais praticamente esgotaram as ferramentas sem causar danos à sociedade. E qualquer falta de confiança pode desencadear um efeito em dominó que é muito, muito maior do que a gente já viu. E agora, talvez a gente esteja na beira de um reset. E a verdade é que o sistema financeiro nunca voltou no equilíbrio. E no final a pergunta é muito simples. Se o mesmo padrão se repete há mais de um século, por que a gente deveria acreditar nas novas promessas de estabilidade? Quem entendeu o que aconteceu em 1914 sabe que o próximo evento extraordinário não vai ser coincidência. E quando ele vier, mais uma vez o sistema vai se reinventar. A diferença é que dessa vez você tem a oportunidade de se posicionar antes que esse reset aconteça. Momentos como esse geralmente acontecem somente uma vez por geração, e são eventos que catalisam mudanças de vidas. Se você quer entender melhor como se aproveitar desse momento caótico que o mundo está vivendo para mudar de patamar financeiro, ou você quer somente proteger toda a sua carteira dessa turbulência que vai vir pela frente, eu vou deixar um link aqui na descrição para você clicar e vir falar comigo ou com a minha equipe. Nos vemos lá. Um abraço.